Olá, Caio Fábio, prazer maravilhoso estar participando aqui do seu programa, que é uma bênção, é uma luz para o nosso país. Obrigada por sua doação, por nós, irmãos, em Jesus. Um abraço para o Braulio também. Meu nome é Valderiza Pereira, eu sou de Pernambuco, mas moro em João Pessoa, Paraíba. E minha pergunta é o seguinte: em Lucas, capítulo 22, versículo 36, Cristo fala e diz, né, aos discípulos que eles vendam os mantos e comprem suas espadas. Eu acho que é um texto, para mim, um tanto ambíguo, Caio, e eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, porque me parece um texto um tanto complicado para essa mentalidade de hoje, porque é facilmente compreendido como se Jesus estivesse, nos tempos de hoje, mandando as pessoas comprarem armas. Então eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Um abraço, um beijo e paz para a vida da gente. Valderiza Pereira, querida, olhe só, minha amiga amada, eu já fiz muitas reflexões sobre isso, está tudo aí no portal caiofavio.net. Se você escrever, por exemplo, espadas aí no portal, no meu portal, Valderiza, você vai ver quantas vezes nos últimos tempos eu tive que falar sobre isso. Porque esse é um assunto desimportante para qualquer pessoa que leia o contexto de Lucas. É só para quem pega um versículo isolado, tira do contexto, é que pode vir com um argumento desse. Mas olha, aí tem, se eu não estou enganado, quanto, 147. 147 registros dessa questão das espadas. Podia subir, Braulio, por favor? Para a gente ver o que está escrito aí, ó. Jesus e o quê? Jesus é a espada. É a espada, minha noiva está na espada. A espada do bem e do mal. Uhum. Era o ferro na era do ferro. Era o ferro na era do ferro. Pode subir, Braulio. E aí? Dizem que você foi o culpado por uma divisão. Cartas. Estou apaixonado pela minha amiga casada. Ciência e controle humano, energia escalar. Guerra santa até a morte. Estou subindo. Dá para botar também Lucas 22, 36? Claro. Junto com a espada? Junto com a espada. 22. 36. Rapidinho para ela. 780. Eita. Aumentou, é? Aumentou. Você quer filtrar mais. O que está escrito aí? Caminho do discípulo 20. Tem muita coisa do caminho do discípulo, tá, Caio? Porque olha, eu falo muito no tema lá no caminho do discípulo. Ah lá, ó. Mas tá bom. Ou então, Jesus e as armas. Você podia escrever? Vamos lá. Jesus e as armas, por favor. Jesus e as armas. E aí? 62. Parece que já ficou mais fácil dela achar. Aqui, né? Tem a pergunta. Em Lucas 22, Jesus mandou comprar armas? Desse mês, desse ano, 22. O que mais? E Bolsonaro disse que Jesus compraria armas, 17 de junho também. Agora, não existiam armas no tempo de Jesus, ou ele era mesmo o príncipe da paz, 17 de junho? Olha só, Valderiza, né? Valderiza. Quanta alusão à espada específica, de perguntas sobre isso que eu já respondi a respeito. E tem mais. É porque a gente não tem tempo para isso aqui, para ficar procurando para você, mas você, com vontade sincera de achar as coisas, vai encontrar várias falas minhas sobre Jesus e a espada e as armas. Sabe qual é o seu problema e o problema de praticamente todo mundo, Valderiza? É que vocês são filhos de versículos. Vocês não são filhos
da leitura. Vocês são filhos da caixinha de promessas, que vinha aquela caixinha com aqueles textos que a gente puxava um e lia. Parecia a promessa da sorte de biscoitinho já chinês. É assim que crente é, ele lê a Bíblia como aquelas palavrinhas da sorte do biscoito chinês. E aí não entendem nada, porque só leem versículos, não é? Primeiro Pedro é avisado, está aqui, ó, você lê no verso 31, olha, Satanás está aí te rodeando para te pegar, para fazer vocês todos desistirem, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Aí Pedro vem e diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe respondeu, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, logo depois dessa palavra, Jesus continuou falando e a seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, lá Lucas 10, vá para Lucas 10, minha filha, quando eu vos mandei sem bolsa, você tem que ler os contextos, porque ele está aludindo a algo diferente. Lembra daquele envio de 70, que ele disse, não levem bolsa, nem alforge, nem comida, não levem nada, coisa alguma, vão de mãos limpas. Quando chegarem numa casa, procurem casas onde haja filhos da paz. Filhos da paz, só fiquem na casa aonde houver gente shalom, gente da paz. Se houver gente da paz, se vocês lerem, escanearem o espírito de paz na casa, uma pessoa que seja a irradiadora da graça de paz na casa, fiquem lá. Não escolham comida. Comam o que lhes seja servido. E também não percam tempo. Entrem nas casas e vão de casa em casa. Orem pelos doentes. Curem os enfermos. Purifiquem os leprosos que vocês encontrarem. Ressuscitem mortos. Expulsem demônios. Minha graça estará com vocês. Eu lhes dei autoridade. Vão na minha autoridade, no meu poder. Levar o evangelho libertador para essas pessoas de cidade em cidade, de 2 em 2, vão assim. Esse é o contexto. Aí ele pergunta, escuta, lembra quando eu lhes mandei de 2 em 2 para vocês pregarem o evangelho e para anunciarem também o juízo? Quando vocês forem debochadamente rejeitados e expulsos, sacudam até o pó do chão daquela cidade, não levem nem o pó, não carreguem nada, não levem a amargura, a raiva, sentimento de nenhuma natureza, deixem até a poeira da rejeição para trás e sigam, porque eles vão ter que lidar com o juízo do dia do juízo. Quando a hora da verdade chegar, eles vão ter que se explicar. Então Jesus lhes disse, agora é diferente. Nós estamos indo para a minha morte. Tudo que a gente fez até aqui, lembra, foi depois da ceia, depois de Judas ter saído para trair, depois de Jesus dizer o que tens de fazer, faze-o depressa. Judas foi, reuniu os soldados do templo, da guarda, reuniu as forças religiosas milicianas e as forças romanas milicianas e foi prender Jesus. Esse é o contexto, minha filha. Estão vindo prendê-lo, como se ele fosse um bandido, um salteador, um assassino, um terrorista. Essa é a circunstância. Você vai ler a respeito disso aqui mesmo, no contexto disso que a gente
contempla no momento. Então Jesus disse, agora é outro tempo, tem um porém aqui, não tem? Não é como naquele momento. Então agora eu quero dizer o seguinte, dadas as circunstâncias, já que eles vêm prender um malfeitor, já que eles vêm prender um bandido, vamos deixar que eles pensem que estão levando um bandido. Então, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a capa e compre uma espada. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Presta atenção, minha filha. Pois importa, pois importa. Era o quê? Era um estilo de vida que ele estava adotando. Daqui para frente, os discípulos dele tinham que pegar a espada, comprar armas, tinham que se bolsonarizar, é isso? É essa a questão? Não! Será que vocês não conseguem perceber uma ironia? Ele é o príncipe da paz, ele mandou perdoar 70 vezes 7. Disse para não guardar ódio no coração, senão a gente recebe juízo. Disse que aquele que com as próprias mãos provoca a justiça dos homens não receberá a justiça dos céus. Disse que aquilo que entre os homens é importante, como a autoridade de poder, a força da espada, da milícia, ele disse aos discípulos, entre vós não será assim. Entre vós nunca deverá ser assim, porque se for é uma negação do meu espírito. Quando João quis fazer descer fogo do céu, aqui em Lucas 10, sobre os samaritanos, o que ele disse? Para com isso. Até aqui vocês não entenderam de que espírito eu sou. Eu não vim destruir, minha filha. Ele disse, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Ou ele era doido, hipócrita, esquizofrênico, maluco, e a gente não deveria mais ouvir uma palavra dele, porque ele é o maior de todos os esquizofrênicos, ou hipócrita, ou incoerente, ou um satã vestido de anjo de luz, para dizer coisas de um lado e para advogar o oposto. Ou então você está entendendo errado, não está não? Você prefere ficar com um textinho que nele próprio já se nega o que esse pessoal que está aí comprando armas em nome de Jesus está utilizando um texto sem contexto, para pretexto, como eles fazem sempre, e fazem o texto dizer o que o texto não diz. É com isso que você está preocupada? Mas leia português, se souber português, olha só. Ele diz agora, porém, é um outro momento. Eles estão chegando aí para prender a gente como se nós fôssemos malfeitores. Então, quem tiver uma capa, compre uma espada, e é óbvio que ele não estava dizendo para o pessoal sair dali correndo. Eles estavam praticamente já na frente da turba que estava vindo pegá-los. Já dava para eles verem as tochas na escuridão do Vale do Cedron, o pessoal descendo a encosta da casa de Caifás e vindo pelo caminho romano com as suas tochas na direção deles, que tinham acabado de orar e de estar no jardim do Getsêmani, estavam por ali, nos arredores, dava para ver o fogo das tochas. Quando ele diz, olha aí, agora é diferente. E quando ele diz isso, por favor, raciocine. Ele não está dizendo, saiam daqui para comprar espadas. Eles iriam voltar só no dia seguinte, se fossem sair para comprar espadas. Isso é há 2000 anos, na escuridão, sem eletricidade. Você se iluminava com tochas, estava tudo escuro. Era noite de Páscoa, todas as portas fechadas em casa com as famílias. Onde é que eles iam arranjar espadas? Comprar espadas. Não dá para perceber que é anedótico, que ele diz, eles vêm procurando um malfeitor.
Vamos deixar que eles digam que encontraram então um grupo de malfeitores. Vamos cumprir essa profecia para eles. Qual é a profecia? É a profecia que diz no Salmo, no Isaías 53, desculpa, ele foi contado com os malfeitores. Ele foi contado com os malfeitores. Ele não era, mas ele foi contado. Porque malfeitor é quem anda armado, preocupado em nunca estar desarmado para eventualmente mandar espada ou chumbo, ou seja lá o que for, por causa da sua agressividade. Ele vive tão sem paz que ele suspeita de agressões o tempo todo, porque ele é agressivo e ele projeta nos outros o seu ódio, a sua agressividade. Um ser humano de paz não vê espada onde vai, não vê. Passa, como eu falei hoje aqui no início, atravessa. Mas olha a ironia. Compre uma, pois vos digo que importa que a gente cumpra essa profecia, nem que seja de Araque, para se cumprir Isaías 53, ele foi contado com os malfeitores. Só malfeitores é que andam num grupo cheio de espadas. É gente do mal, vocês não estão entendendo? Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então disseram alguns deles que eram assim, crentes, como vocês, Senhor, eis aqui 2 espadas. Aí Jesus disse, I rest my case. Aí Jesus disse, me tiro tudo. Aí Jesus disse, basta. É um basta que diz basta para tudo. Basta para a ignorância de quem ouve Jesus ser cheio de picardia na fala, ser irônico, dizer, olha, nós somos um outro grupo, mas eles vêm buscar malfeitores. Tem espada aqui para a gente cumprir a profecia? Já que nós não somos e eles vêm buscar malfeitores, vamos cumprir a profecia, todas elas estão se cumprindo, vamos ajudar essa também. Tem espada aqui? Aí eles disseram, tem 2, e Jesus diz, cara, vocês não entenderam nada. Eu só estou dizendo é que eles vêm buscar pessoas da paz, tratando-as como se fossem um grupo, uma turba de bandidos. Então, que eles encontrem pelo menos a espada dos bandidos entre nós, já que nós não somos. Será que não dá para entender que eu não posso pegar um texto e, a partir desse texto, violar tudo que Jesus fez e ensinou? Tudo. Agora, o que se está fazendo é o seguinte, mataram o evangelho inteiro e pegaram esse texto aqui, fora do contexto, e dizem, vamos comprar armas, porque a hora é uma hora de guerra. Vê o que aconteceu com Jesus. Ele comprou armas, matou e destruiu o pessoal que veio com Judas, executou Judas, entrou na casa de Caifás e arrebentou tudo, foi para o Sinédrio e matou todo mundo. Não tinha ninguém que o acusasse, porque ele decapitou todos, porque afinal ele é o Senhor dos exércitos. Com base num versículo, contra todo o ensino dele. E olha que esse versículo é coerente com todo o ensino dele, porque ele está claramente fazendo uma ironia. Mas crente tem dificuldade para entender a ironia, a tal ponto que eles dizem, tem 2 aqui. Jesus diz, pelo amor de Deus, até vocês não entendem nada. Nós somos quem nós somos, basta, chega. Dizer que eu estou de saco cheio de falar e ninguém entender, nem vocês. Vocês não estão vendo que eu estou falando de maneira figurativa, que nós não somos o grupo da espada, nem da arma, nem da morte,
nem do sangue. Ao contrário, nós somos aqueles que dão a vida, não aqueles que tiram a vida. E que a minha fala é pura ironia, e que o meu basta é um cansaço que diz: nem vocês compreendem o que eu estou dizendo. Será que vocês andaram 3 anos comigo e acham que eu mudei de ideia? Que eu falei tudo que falei, fiz tudo que eu fiz, vim aqui para morrer, e vocês acham que eu estou querendo fazer uma briguinha de decapitação, que eu vou dar um golpe no Sinédrio e quero arregimentar uma milícia cristã em meu favor? Pelo amor de Deus, quem faz isso é o diabo. Quem é o intérprete autorizado dessa advocacia das armas é Satanás, que é homicida, é assassino, é pai da mentira, é desvirtuador da mensagem bíblica. Foi ele que disse a Jesus para pular do pináculo do templo e citou o Salmo 91. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E Jesus obedeceu? Claro que não, Jesus desceu pela escada. Ele disse a Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás a natureza, não tentarás a gravidade, não tentarás as leis da física, não tentarás a relação de causa e efeito entre a altura e o peso do meu corpo e a morte lá embaixo. Não brincarás com o mandamento divino, não isolarás a Escritura em favor de um capricho de ninguém, porque, em geral, é capricho de Satanás. Pelo amor de Deus, basta, basta. E minha filha, se a minha palavrinha simples aqui, porque eu estou cansado já de explicar isso, cansa, sabe? A gente tem que vir todo dia e explicar. Semana passada me perguntaram, na outra me perguntaram. Aí vai esse cara aqui e os crentes todos lá, como ontem eu vi ele dizendo: chegou a hora da guerra, e eu quero vocês comigo. Quero que vocês estejam comigo e quero que vocês saibam que é comigo que vocês vão lutar. E o povo: aleluia, amém, glória a Deus. Eu ouvindo aquilo, eu digo: meu Deus, ele está convocando para uma guerra civil, para um embate de cidadãos, dizendo: quando chegar a hora, eu espero que vocês me obedeçam e venham preparados para o que der e para o que vier. Foi ontem. Cheio de crentes dizendo amém, aleluia. E aí eu digo: basta. Digo: basta, minha filha. Pelo amor de Deus. Se você me assiste, me assista. E aprenda comigo, porque quem anda comigo não tem dúvida. Já aprendeu isso anos atrás. Porque a primeira vez que me perguntaram isso aqui no Papo de Graça, já tem mais de 10 anos ou 12 anos. E depois que essa pessoa, essa criatura, sentou nesse trono de cavalgadura e começou a advogar que a cidadania se torne assassina e que cada indivíduo seja um miliciano dele em casa, é que o país se transformou nesse caos horroroso. Caos que, com a graça de Deus, receberá um basta. Isso tudo se desconstruirá sem guerra civil, sem sangue e sem morte, em nome de Jesus. É o que eu declaro com fé, em nome de Jesus. Amém. Mas e aí, brother? Pois é, estou aqui, Caião. Boa tarde. Meu irmão, boa tarde, meu querido. Tudo bom? Tudo bom. Exceto pela tristeza de ter de ver o pessoal sendo enganado por pastores, cara, pregando isso do púlpito. Chegou a hora das espadas, irmão. E eles nem veem o contexto antecedente, o contexto imediato.
nem o contexto consequente, que não aconteceu nada com espada, Jesus foi e se entregou e foi levado para a morte, morte de cruz. Foi levado como uma ovelha ao matadouro. Mas esses cristãos do Bolsonaro não querem nada disso, eles querem matar, roubar, destruir, tomar o poder. Eles estão, como Jesus disse em João 8, são filhos do diabo, porque querem satisfazer os desejos de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Até quando ele usa a Bíblia, é manipulação torpe, enganosa da realidade. Então, pelo amor de Deus, escolha a quem servir. Se é o Senhor, sirva-o. Se é Bolsonaro, sirva-o. Mas pare de cochear entre dois pensamentos. É o que Elias diria a vocês em nome de Jesus.